Propriedades coligativas. O estudo das propriedades coligativas facilita a compreensão de fenômenos químicos simples que ocorrem diariamente. O efeito coligativo é uma modificação que ocorre em certas propriedades de um solvente quando adicionamos nele um soluto não volátil. Mas o que vem a ser soluto não volátil? É quando o ponto de ebulição do soluto for superior ao solvente. Tonoscopia ou tonometria. Quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente, a pressão de vapor do solvente diminui. Por exemplo, no caso da água, quando ela está a 25 graus, a sua pressão de vapor é igual a 3.172 pascais. Se adicionarmos açúcar à água, a sua pressão de vapor irá sofrer um abaixamento. Nessa propriedade, quanto maior o número de mols de soluto na solução, menor a pressão máxima de vapor. A segunda propriedade é a ebuliscopia. É também conhecida como ebuliometria. É o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um solvente com a adição de um soluto. Nesse caso, o aumento da temperatura de ebulição depende da quantidade de soluto no solvente. Um exemplo dessa propriedade pode acontecer quando estamos fazendo café, quando a água está para ferver e então adicionamos açúcar. Nesse momento, a água para instantaneamente de ferver e demora mais para entrar em ebulição, ou seja, o seu ponto de ebulição será maior. Dando continuidade à propriedade da ebulioscopia, ao nível do mar, a água pura entra em ebulição ao atingir 100 graus Celsius. Entretanto, se for adicionado um soluto não volátil à água, ela atingirá temperaturas acima de 100 graus. É por isso que as queimaduras de uma calda de doce ou de água com sal é mais séria do que se fosse apenas com água quente. A explicação para esse fenômeno é o mesmo que foi dito para a tonoscopia, ou seja, deve-se à interação entre as moléculas ou os íons do soluto não volátil com as moléculas de água, dificultando sua passagem para vapor. Crioscopia. Este fenômeno pode ser também chamado de criometria e é a razão pela qual consegue-se evitar o congelamento da água dos radiadores. Nos países muito frios, as pessoas adicionam à água dos radiadores aditivos especiais que elevam o ponto de ebulição da água e também diminuem o seu ponto de solidificação ou congelamento. E quanto maior for a concentração desse aditivo na água, menor será a temperatura de congelamento. A fórmula que permite calcular essa propriedade é ΔTc igual Tc2 menos Tc, onde Tc é igual à temperatura de congelamento da solução. Tc2 é igual à temperatura de congelamento do solvente. Pressão osmótica. Primeiro devemos definir o fenômeno da osmose, que é a passagem de solvente da solução menos concentrada para a mais concentrada através de uma membrana semipermeável. Isso ocorre, por exemplo, quando deixamos feijão de molho antes do cozimento. Podemos notar que os grãos do feijão ficam inchados. A pressão osmótica é a pressão que deve ser exercida sobre a solução a fim de barrar ou dificultar a passagem de solvente. A equação para seu cálculo é π igual a m vezes r vezes t, onde m é igual a molaridade, r é igual a constante dos gases e T é a temperatura em Kelvin.
é chiclete, naturalmente vai ficar. Sento, 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 sente que com devagar. Sento, 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 sente que com devagar. Sento, 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 sente que com devagar. Esta pergunta sempre aparece quando temperamos nossa salada de alface e em poucos minutos ela está murcha e escurecida. Este fenômeno ocorre porque as células das plantas possuem a concentração exata de água e outros nutrientes. Dependendo do meio em que a planta encontra-se, essas células perdem água, ganham água ou se mantêm estáveis. Este fenômeno, em linhas gerais, é designado osmose. Quando, em meio salgado, como é o caso do alface que está dentro do copo com água e sal, a planta tende a perder água para o ambiente, de modo a equilibrar aquele meio osmótico. Desta forma, a membrana que envolve a célula desloca da parede celular e sofre evaginação. Em outras palavras, células vegetais são compostas basicamente por duas camadas de pele: a membrana plasmática, camada mais interna, e a parede celular, camada mais externa. A camada mais interna desprende-se da parede celular porque ela perde muita água, ficando murcha. Assim, vemos o vegetal murcho também. Isso caracteriza a célula como uma célula plasmolizada. Caso você afunde o alface em meio pouco salgado, no qual a concentração da célula é maior que a do meio, as células ficarão gordinhas, ou seja, a quantidade de água no interior da célula será tamanha que ela ficará inchada. Neste caso, temos uma célula túrgida. Colóides. Colóides, soluções coloidais ou sistema coloidal são misturas que apresentam aspecto de solução, ou seja, de uma mistura homogênea, mas na verdade eles são misturas heterogêneas. Isso porque, embora não seja nítido a olho nu, suas partículas dispersas têm um diâmetro compreendido entre 1 nanômetro e 1 micômetro. Partículas essas que podem ser átomos, íons ou moléculas. A diferença das misturas coloidais pode ser observada mediante o uso de instrumentos tal como o microscópio. Podemos ver a seguir, no vasilhame, em amarelo, há uma solução, enquanto o outro contém uma suspensão coloidal. O trajeto de luz através da suspensão coloidal pode ser visto porque a luz é desviada pelas partículas coloidais, como ocorre no vasilhame vermelho. No outro caso, a luz não pode ser desviada pelas moléculas do soluto na solução. De acordo com o tipo de partícula coloidal, os colóides podem ser classificados em aerosol, que é a dispensão de um sólido ou um líquido em um gás, como por exemplo o aerossol, que pode citar a fumaça proveniente da queima de materiais, e o nevoeiro. Espuma, que é a dispensão de um gás em um sólido, em um líquido. A espuma líquida e o creme de leite batido, mais conhecido como chantilly, são exemplos de espuma. Emulsão é a dispersão de um líquido em um sólido ou outro líquido. Os exemplos mais comuns desse tipo de colóide são o queijo, a manteiga e a maionese. Sol. Sol é a dispersão de um sólido em um líquido. Exemplo, tintas, vidros coloridos. E por último, o gel, que é um sólido de textura gelatinosa e elástica, formado por uma dispensão coloidal, em que o disperso apresenta-se no estado líquido e o dispersante no estado sólido. Sei que você vai querer ser uma de nós. Quando damos nossas mãos, nos tornamos